da nossa fé, da consistência da fé, né? Como a nossa fé oscila, como nós precisamos estar sempre prontos a sermos fortalecidos pelo Senhor. Números, capítulo 32, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Todos acharam? Lembrando que este livro, no hebraico, tem o nome de No Deserto. E todos nós sabemos que, de certa forma, a vida ela é feita de muitas pressões, mas nós temos a certeza de que Jesus está conosco, Ele nos garante a paz, mesmo antes de enfrentarmos as situações adversas. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação do gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibom, Jazar, Ninra, Resbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beom, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado. E os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que esta terra seja dada a estes seus servos como herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Cades Barneia para verem a terra? Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia, e ele fez este juramento: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima, que saíram do Egito, verá a terra que eu prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhes tinham desagradado com seu mau procedimento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, porque neste momento em que vemos como é fácil mudarmos de ideia, como é fácil sermos influenciados pelas circunstâncias e nos distanciarmos da Tua vontade, como é fácil a nossa fé oscilar, nós te imploramos que cada dia mais, no poder do Teu Santo Espírito e através da Tua palavra, da Tua igreja e da oração, nós estejamos firmados, estabilizados no Senhor. É a nossa súplica e nós agradecemos porque isso é feito de uma forma íntegra pelo Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Qual era o grande empreendimento que estava pela frente? Tinham saído do Egito, depois dos muitos momentos de sofrimento, depois de clamarem ao Senhor, haviam obtido aquela grande vitória. É mais ou menos o que acontece com cada um de nós quando o Espírito Santo nos converte, nos tira das trevas, nos leva para a luz, saímos do império da morte, vamos para o reino da vida, que é Jesus. Então, eles tinham passado por essa experiência marcante de terem se libertado do Egito.
Vimos porque pela desobediência, pelo oscilar da fé, a fé deles oscilou, eles acabaram não entrando no plano de Deus, que era fazer com que eles rapidamente chegassem na terra prometida. Mas demorou quanto tempo? 40 anos. Né? Uma viagem que podia ser feita em alguns dias, demorou 40 anos. Porque a fé deles não foi uma fé estável. Não foi uma fé que, na verdade, nós sabemos que o nosso Deus quer que a nossa fé seja uma fé crescente. Agora, o grande desafio era entrar em posse da terra prometida. E para entrar na terra prometida, eles tinham que expulsar os povos que lá estavam e que, como nós vimos a semana passada, eles iam ser expulsos não porque o povo judeu merecesse, mas eles iam sair dali porque Deus havia dado todas as oportunidades para os jebuseus, girgazeus, cananeus, todos aqueles povos que ali habitavam, e eles não aproveitaram a oportunidade de arrependimento. Então agora estava na hora do julgamento de Deus, e o Senhor agora ia fazer com que o povo de Deus habitasse naquelas terras. Se vocês pensarem na Palestina, seria um retângulo, assim de uma forma simples, um retângulo em pé. E esse retângulo em pé, ele é dividido pelo quê? Pelo Rio Jordão, que nasce lá onde? No mar na Galileia, vem descendo o Rio Jordão e vai desaguar no Mar Morto. Então, ali já havia uma divisão física feita pela própria natureza. Então você tinha as terras do lado oriental do Jordão e as terras do lado ocidental do Jordão. E o que nós estamos vendo hoje é que eles já haviam conseguido entrar em posse do lado, que lado? Do lado leste, do lado oriental. Agora, eles tinham que fazer o quê? Juntos, unidos, solidários, conquistar o resto da terra para que cada um tivesse o seu espaço. Então, isso que vocês viram, né? Em quantas tribos o povo de Deus estava dividido? 12. 2 tribos, Ruben e Gade, eles, quando viram a terra já conquistada, a terra que eles tinham tido a participação de todos tinham se envolvido naquela conquista, e olharam para aquela terra e ficaram, o quê? Seduzidos pela terra. Porque eles concluíram que ali iria ser um lugar muito bom para eles fazerem o quê? Cuidar do seu gado. Então eles fizeram uma proposta para Moisés e para Eleazar. Olha, nós vamos ficar aqui e vocês vão continuar, vocês vão atravessar o Rio Jordão e vão agora derrotar os povos inimigos e conquistar a terra. O que vocês acham da ideia? Interessante, né? Cômoda, não é? Não é cômoda? Na hora de conquistar aquele espaço, que eles achavam que é o espaço apropriado para cuidar do seu gado, todos estavam juntos. Agora, para conquistar o resto da terra, o que teria que acontecer? Eles deviam continuar juntos. Então, é isso que nós estamos vendo nesta noite, né? Como que a gente, muitas vezes, nós deixamos de estar junto com o nosso próximo. Então, é a falta de solidariedade com o próximo. É a inversão dos valores. A terra estava sendo mais importante para eles do que o céu. Não é? O estar juntos, as 12 famílias juntas, era menos importante do que Gade e Rubens terem esse benefício de não precisar continuar na luta. Então nós facilmente nos envolvemos com as coisas da terra, não valorizando as celestiais, não é? Às vezes temos pensamentos egoístas, ao invés de termos pensamentos que alcancem as pessoas, o altruísmo, não é? Como nós chamamos. Preferimos às vezes a desunião do que a união,
quando essa desunião nos faz pensar que a gente vai ter vamos aproveitar, ter algum benefício próprio e que não seja um benefício para todos. Então, a primeira observação que Deus faz conosco nesta noite é que nós sejamos solidários e unidos. Né? Solidariedade quer dizer, você está compartilhando as necessidades do seu próximo, começando dentro da tua própria casa, né? A gente tem insistido com isso. Muitas vezes nós estamos preocupados com as pessoas lá fora e queremos ajudá-las, mas nós não conseguimos fazer aquilo que é a lição de casa, né? Fazer nossa solidariedade de casa. Então, Rúben e Gade tiveram uma visão terrestre, em vez de ter uma visão celestial, uma visão restrita, em vez de uma visão social, e em vez de uma visão de desunião, de diminuição de forças, para uma visão, em vez de uma visão de união, de unidade. Então a palavra de Deus diz assim, que a partir do momento que Deus nos converte, que o Espírito Santo nos converte, Paulo diz assim, Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, ao invés de estarem vivendo para Deus, eles vão viver para eles. Não, agora que esse lugar é muito bom, tem bastante pasto, tem um lugar agradável, Gileade, nós já conquistamos, já expulsamos os povos que estavam aqui, então a gente fica aqui. E vocês continuam. Então, tudo que o cristão, que o crente faz, deve visar o celestial e não o terrestre. Graças a Deus que o Espírito Santo colocou a orientação correta para Moisés, mas ele falou, olha, isso que vocês estão fazendo não está certo. E ele ainda fez questão de lembrar o que já tinha acontecido uma vez, quando o povo não aceitou a proposta de Deus de conquistar uma região chamada Cades Barneia, e que por causa dessa desobediência é que eles acabaram ficando 40 anos rodando pelo deserto. Então, nossa vida é para cuidar, cada um, de nós mesmos. Está certo? É? Não. Nossa vida é para cuidarmos do próximo. Você pode ter certeza. A palavra de Deus tem falado muito isso conosco esses últimos dias, né? Quando você cuida do próximo, Deus cuida de você. E é porque a Bíblia nos garante isso. Não atente cada um para o que é propriamente seu. O que significa isso? Não fica focado, fica prestando atenção só no que você precisa. Mas cada um para o que é dos outros. Então, se preocupe com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com os seus amigos, mesmo que você esteja com problemas sérios para você enfrentar. É uma maneira divina de você tratar uma questão pessoal, uma questão que está envolvendo você. E então, a Bíblia diz que o amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Então, o que as duas tribos estavam querendo? Nosso problema está resolvido. A terra é boa, dá para colocar o nosso gado, a gente já está com tudo resolvido. Agora vocês se viram. Vocês vão atravessar o Jordão e vocês lutem contra os povos que vocês vão precisar expulsar para vocês poderem ter o seu espaço próprio. Então a Bíblia é muito enfática, é muito insistente conosco. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Então, Senhor, promove a unidade entre nós. Né? E essa é uma condição básica para que a gente possa ter o Senhor conosco, Ele ser por nós. Interessante, né? A Bíblia fala assim, Moisés foi um instrumento que Deus usou para dizer ao povo, o Senhor vosso Deus é que vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Então nós temos a certeza que Deus está conosco. Agora, existe uma diferença entre Deus estar conosco e Deus ser conosco. Qual a diferença? Você já aceitou Jesus? Você tem Jesus no teu coração? Pode ter certeza que Deus está com você. Ninguém tira Jesus do nosso coração. Glória a Deus por isso, né?
nenhuma força, nenhum poder, nada nesse mundo pode nos separar mais do amor de Cristo. Agora, o Senhor ser com você é uma outra questão. Aí nós vamos ter que ser o quê? Unidos, vamos ter que ser solidários. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivo em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Então, o que é Deus ser conosco? É a gente conseguir usufruir a bênção, o cuidado, a misericórdia, a atenção, o encorajamento que vem de Deus. Agora, isso não implica necessariamente em você deixar de lembrar que Deus está com você. Agora, Deus está com você, além de estar conosco, Ele quer o quê? Ser conosco. Ele quer que a gente seja abençoado em tudo que nós fizermos. E o Espírito Santo também, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, o Espírito, ele se manifesta, ele age de uma forma muito mais intensa nas nossas vidas quando nós estamos unidos. Então, se una com a sua esposa, se una com o seu esposo, com seus filhos, fique unido com os seus vizinhos naquilo que pode ser para a glória de Deus, A gente sabe que não é tudo que nós podemos ser unidos com os outros, mas na medida em que nós podemos estar junto com as pessoas, que seja para a glória de Deus, que seja para fazer o bem, que seja para buscar os interesses do próximo e não nossos próprios interesses. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, tratando com bastante carinho, com bastante atenção cada ser humano. Que lição que eles precisaram aprender, Qual foi a reação de Moisés? Tudo errado que vocês estão querendo fazer. O que vocês estão fazendo vai promover, além de uma falta de união, vai fazer com que o povo perca a coragem de continuar a caminhada. Então ele diz assim: Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben, e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Eles iam atravessar o Jordão, iam ter que enfrentar todas aquelas dificuldades, e eles ficavam lá, deitados em berço esplêndido, Então ele falou: por que vocês desencorajam? Então, quando isso acontece, vocês já perceberam que quando há desunião, quando há maledicência, um falando do outro, intrigas dentro da igreja, os outros irmãos ficam sem coragem? Então, a falta de solidariedade, a falta de união, tem como consequência, como resultado imediato o quê? A falta de coragem, a falta de ânimo, a falta de alegria de estarmos juntos. Então, nós temos que suplicar muito a Deus por isso, Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que promove tudo que nós precisamos, no sentido de termos ânimo, de termos coragem, e como nós acabamos de cantar hoje, oscilando a minha fé, Cristo me valerá. Às vezes a minha fé pode oscilar, eu posso ter medo, eu posso desconfiar, eu posso não acreditar no futuro, eu posso não ver as pessoas da forma correta que eu tenho que ver, com amor, com paciência, mas quando a minha fé oscila, o Senhor me fortalece, para que isso não aconteça, Então, isso é consequência de nós sabermos que somos amados, como Deus nos ama, Então, quando nós reconhecemos, quando nós valorizamos o amor que Deus tem por nós, nós não vamos desanimar, Nós não vamos ser fonte de desencorajamento, Porque eles estavam sendo uma fonte de desencorajamento. O povo, as demais tribos, iam perder a coragem de continuar a caminhada, porque eles não estavam sentindo a unidade, não estavam sentindo o desejo de Gade e Ruben, que eram duas tribos, de fazerem essa participação. Então, o amor é que faz com que a gente possa sentir coragem, e nós sabemos que para que haja coragem, necessariamente você tem que estar sempre consciente de que Deus ama você, O apóstolo João diz que o medo vem por consequência de nós não lembrarmos, de nós não participarmos dessa verdade, que Deus nos ama. E quando você desconfia da situação, quando você desconfia das pessoas, muitas vezes é porque a gente não está com a consciência de que
quão grande é o amor de Deus de nos fazer filhos dele, né? Então a gente perde aquela alegria de saber que alguém nos ama e quer cuidar de nós e quer fazer o melhor por nós. Então, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança o temor, porque o temor traz consigo sofrimento. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o povo precisava da unidade, da solidariedade para sentir que eles eram amados e, além do amor de Deus, nós precisamos do amor do nosso próximo? Como precisamos, né? E o que as outras 10 tribos estavam pensando? Gad e Ruben não estão nem aí com a gente. Conseguiram o que eles queriam? Agora nos esqueceram. Então, como é importante, enquanto nós estamos aqui, porque a Bíblia insiste nessa questão, né? Que quando nós dizemos que amamos a Deus e não amamos o nosso próximo, nós estamos sendo o quê? Hipócritas, né? Falsos. Interessante, né? Às vezes você faz alguma coisa com alguém e aquele que você está fazendo é falta de amor. E o que você está fazendo? E dizendo que ama a Deus. Então, essa situação, uma situação muito real, uma situação que aconteceu, e é um exemplo marcante, importante para nós sabermos que o nosso Deus é um Deus que nós estejamos unidos, que não sejamos fonte de desunião e que a gente consiga cada dia mais vivenciar a nossa vida sabendo que Deus nos ama. E se sabemos que Deus nos ama, não precisamos ficar desconfiados do nosso próximo. Não precisamos entrar em confronto com o nosso próximo. A gente entra às vezes, né, em conflito. Então que Deus nos abençoe, né? Que a experiência que Gad e Ruben tiveram, graças a Deus, eles aceitaram a correção, e depois no final eles disseram, tá bom, nós vamos fazer, nós vamos junto com vocês, nós vamos lá, na hora que conquistarem toda a terra, aí nós voltamos para a nossa terra. Então, é interessante que quando nós obedecemos, o resultado é bênção, né? Eles tiveram a bênção de voltar e usufruir Gileade, né? A terra de Gileade, que era a terra que ficava no lado oriental do rio, ou lado leste do rio Jordão. Então, no finalzinho do capítulo, vocês vão ver que Deus falou, tá bom, agora vocês podem voltar, porque já conquistamos tudo, cada tribo já tem o seu espaço, cada um já está abençoado por Deus, né, com a sua terra, agora vocês podem voltar. Então, eles também, no final, eles foram abençoados, mas a bênção vem porque houve, em primeiro lugar, uma mensagem contundente de Deus, através de Moisés. Moisés falou seriamente com eles, e eles aceitaram a mensagem, né? Não foram resistentes. Muitas vezes a gente recebe uma mensagem, recebe uma orientação, uma correção, e a gente fica revoltado, não fica? E isso é o resultado, mais consequências. Mas capítulo 32, um capítulo interessante para a gente avaliar o que é a vida, né? A vida, ela é vivida debaixo de um sentimento de solidariedade, de unidade e de participação. O apóstolo Pedro, ele diz assim, que cada um de nós, dentro da igreja, diz assim, que se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Como isso é feito? Cada um usando o seu dom para fazer o bem. Ele diz assim, cada um administre aos outros, cada um faça para o seu próximo, use o dom que você tem para ser um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. O que isso significa? Cada um de nós tem as nossas capacitações, cada um de nós tem recursos que foram dados por Deus, e ele diz assim, cada um administre aos outros o dom que recebeu. Então, você tem saúde? É para o bem do próximo. Você tem alegria? É para o bem do próximo. Você tem dinheiro? É para o bem do próximo. Você tem saúde? É para o bem do próximo. Então, cada um, o que você recebeu. Você tem condições de administrar, de ensinar? É para o bem do próximo. Você tem capacidade para ser liberal, para resolver, ajudar as pessoas? Então, cada um administre o dom que recebeu.
porque nós recebemos, não é nosso, né? Como bons dispenseiros. Hoje já quase não existe mais dispensa, né? Os mercados substituíram as dispensas, né? Mas antigamente todo mundo tinha um reservatório lá de arroz, de feijão, né? O porquinho que era matado e ficava para o ano inteiro, né? Às vezes, sendo usado o ano inteiro. Então, o bom dispenseiro da graça de Deus, né? Cada um administra aos outros o dom com que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, solidariedade, unidade, participação efetiva. Participe, né? Pode ter certeza, o que fizermos para o bem do nosso próximo, como a palavra de Deus mesmo diz, nós estamos fazendo para Deus. Tudo que fizeres, fazei como se estivesse fazendo para Deus e não para os homens. Na carta aos Colossenses. Então, vamos agradecer a Deus por esse puxão de orelha, né? Que Deus está nos dando hoje, né? Às vezes a gente está aí meio só pensando nas nossas coisas, nas nossas necessidades, nos nossos projetos. Pense maior, pense mais amplo, pense no reino de Deus, pense na multidão que está carente de Jesus. E Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa-nos, Senhor, para que a nossa fé cada dia oscile menos nesse sentido de buscar os nossos próprios interesses, de estarmos centralizados nos nossos planos pessoais, familiares, e não termos uma visão ampla, como sabemos que Tu tens, e que Teu Filho veio porque Tu amaste o mundo inteiro. E nós sabemos que, pelo poder do Espírito Santo, Tu nos faças pessoas que sejamos solidárias com o nosso próximo, participando de tudo aquilo que é necessário para melhorar a vida, diminuir o sofrimento dos outros, que nós sejamos unidos, que tudo aquilo que favoreça a divisão, a maledicência, seja tirada de nós, e que a nossa participação seja cada vez maior dentro do Teu reino. Que cada um administre o dom que recebeu como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. E sabemos que Tu tens feito com isso conosco. Toda dádiva, Tu tens nos providenciado para que nós possamos, então, ser participantes do Teu reino. Oramos, agradecemos, porque tudo que pedimos vai ser feito por Ti, através do poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém.